Dando seguimento ao comentário de Emmanuel ao Evangelho segundo Mateus, agora na conclusão dos comentários de Emmanuel, no capítulo 5 e o versículo 25. Estudamos nos comentários anteriores dois aspectos bem interessantes, né, que tratava daqueles que são adversários do passado, e no segundo comentário, com respeito àqueles que na realidade são delinquentes. Mas nesses quatro últimos comentários, Emmanuel vem falando exatamente com a questão da conciliação, que na realidade é o foco principal e central do ensino de Jesus Cristo, é reconciliação, porque tem a ver com o perdão, tem a ver do avançar no sentido espiritual. Então nós encontramos aqui, olha, conciliação é o comentário 79 de Emmanuel, 80, que é a pergunta 337 do livro Consolador, o comentário 81, que é intitulado De Imediato, e o 82, que é o Reconcilia-te. Reconcilia-te. Ser benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Mateus 5, 25. Pois bem, nestes comentários, vemos aqui Emmanuel nos chamando, primeiramente, para uma questão de que a conciliação ela tem mais a ver com fazermos primeiro a nossa parte. É chamando a responsabilidade de buscarmos, em primeiro lugar, esta reconciliação, darmos o primeiro passo. Né? Se o adversário ele ainda é ignorante com essas questões espirituais e mesmo muito endurecido, nós precisamos meditar na situação, né? Que também em momentos passados também desconhecíamos esta, estes conselhos de Jesus quando nos fala do perdão. Então vamos meditar nessa época em que também nós desconhecíamos estas obrigações, que seria primordial para essa reconciliação. Vamos também colocarmos em conta que muitos estão doentes espiritualmente. Né? Também colocar nesse sentido onde entram as questões obsessivas. O nosso querido mentor nos diz o seguinte: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer reconciliação. E isto, sem dúvida, é uma grande verdade. Né? Tem pessoas que, mesmo que tentamos nos aproximarmos, é difícil buscarmos uma aproximação, um resultado positivo no que tange esta questão de revertermos questões do passado. Isto porque muitos não compreendem essa parte espiritual, né? Muitos não compreendem destes resgates, mas aqueles que já estão mais habituados à vivência espiritual devem, sem dúvida, buscar dar o primeiro passo. Né? Se alguém te ofendeu, como nos diz o conselho de Emmanuel, né? Perdoa sem demora. Né? Se feriste a outro, né? Se nós ferimos a outro, de igual maneira também, vamos considerar o perdão, pedir a desculpa, né? Também de imediato, porque todo tipo de ressentimento, de remorsos, são atitudes negativas para o espírito. Né? E isto gera azedume,
o abatimento, né? E ficamos assim à mercê de usar muitas forças para poder manter determinadas situações desagradáveis, né? Então, na realidade, nós precisamos buscar, oferecer e dar o primeiro passo. E ao dar este primeiro passo, nós também devemos esquecer se não fomos bem-sucedidos, né? Não vamos agora ficar guardando aquelas mágoas ou ressentimento. Estar sempre com o coração aberto para o momento que for favorável para este resgate. Daí nos diz aqui o querido Emmanuel, né? Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então, infelizmente, às vezes nós precisamos tomar esta decisão, né? Se não é possível neste momento a reconciliação, vamos buscar um momento propício. E se nesta existência não for possível, vamos aguardar outra existência. Mas certamente irá chegar o momento em que será possível, né, reparar estes danos. A desarmonia espiritual, quando ela não é extinta no nascedouro, né, logo no início, quando começa, né, cria perturbações de resultados imprevisíveis, semelhante a um processo infeccioso, que, se não tratado de imediato e com a urgência devida, né, acaba intoxicando todas as forças corpóreas. Então, muitas vezes, é preciso tomar decisões rápidas, né, buscando logo reconciliar. O raio de luz, nos diz Emmanuel, quando ele penetra nas trevas, ele não se perturba ante a sombra, né? Porque a essência divina de sua estrutura lhe garante essa humanidade, né? É como o raio do sol. O raio do sol ilumina o pântano, mas não se contamina com o pântano. O raio do sol ilumina todo o planeta Terra, aonde bate é luz. Então, era mais ou menos o que Emmanuel nos fala para desenvolvermos esta habilidade de não deixarmos nos envolver emocionalmente com aqueles que não aceitam o nosso perdão, no sentido de ficarmos magoados, ficarmos guardando aquelas mágoas. Em nosso interior já perdoamos. Então, se nós já perdoamos, estamos reconciliados, deixem que no tempo certo aquele espírito, né, vai ter este contato e vai chegar o momento da reconciliação. Deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo, né? Então, quando vamos tomar determinadas decisões, que para muitos seria até questão de fraqueza, né? Quando você toma a decisão de dar um primeiro passo, tentando resolver uma situação de desavença, mesmo quando você está certo, né? Então, para alguns que nutrem o orgulho, diz que não, a pessoa que está errada é que busque é, ser perdoado, né? Eu lavo minhas mãos, não piso no meu calo e assim por diante, né? Mas na realidade é bom dar este passo em direção daquele que está precisando mais. Antes de tomar esse passo, é bom fazer uma reflexão, pensar direitinho, buscar os conselhos do Mestre Jesus, né? Para que o desequilíbrio que aquele outro, a outra pessoa, a outra parte encontra-se, não venha contaminar o nosso equilíbrio, né? Recordemos, nos diz Emmanuel, que a sintonia é uma lei. A sintonia, ela, ela é uma lei e não podemos fugir dela. Então diz, quem se agasta muitas vezes é aquele que agasta os outros. Então quem se sente ferido é capaz de ferir. Quem se observa contundindo pelas pedras do mal encontra facilidade de arremessá-las. Esta é uma grande lição que o nosso querido Emmanuel ele nos apresenta, né? Então nós precisamos buscarmos mais
este esforço, mas de uma maneira bem racional, de uma maneira sem procurar ferir o outro, né? E buscando com sabedoria esta reconciliação. Porque enquanto não houver essa reconciliação, nós teremos um adversário, né? Então, cada vez que convertermos um inimigo no irmão, eliminamos um foco vibratório de energias desequilibradas contra nós, melhorando a nossa economia espiritual. Né? Então é isso, nós estamos buscando o nosso bem. Né? Na realidade, eliminar esses focos de vibrações negativas, né? Não nos deixarmos influenciarmos por elas. Né? Então termina aqui o nosso querido mentor. Desse modo, enquanto desfrutamos a oportunidade da presença ou da vizinhança de nossos adversários, né? Aqui tem uma referência assim bem nítida, ele falando dessa questão que vem do passado, né? De desavenças anteriores, né? E outro detalhe, né? Quando ele fala da presença ou da vizinhança de nossos adversários, é aquela referência de estarmos encarnados no mesmo momento, né? E eles podem estar dentro da nossa família, né? Que reencarnam-se para resgatar, eles podem estar no local de trabalho. Então, cada um de nós reencarnamos aonde precisamos, né? E aonde seremos úteis para os nossos resgates, bem como para ajudar o próximo. Né? Então, continua o nosso querido mentor. Façamos, se pudermos, a obra do reajustamento, de vez que, enriquecendo o nosso campo com plantações de ordem superior, elevaremos a produção dele em nosso próprio favor. Então, no momento que muda essa situação, a sintonia muda. E a sintonia mudando, então é luz para ambos os lados, né? Então, o perdão extingue o débito. Cada qual receberá segundo as suas obras. Então, a vinha não produzirá veneno e o espinheiro não dará uvas. Então, cada um vai pagar diante da espiritualidade, vai fazer o resgate de acordo com as suas obras. Né? Então, se eu ofereci o perdão e a outra parte não quis receber, bom, fiz minha parte e desta maneira eu estou diante da espiritualidade recebendo os favores de quem perdoou, né? E evidentemente foi perdoado. Agora, a outra parte que não quis receber o perdão, então essa ainda vai colher os frutos de suas obras. Mas chegará um dia em que tomará decisões que vai minorar os seus sofrimentos e assim crescer na esfera espiritual. Que é a paz, que é a bondade.